60% dessa área econômica. Isso não se confirmou, mas foi a primeira vez em 20 anos que esse setor não cresceu. Em 2016 a gente teve resultado. Gente, isso não é por acaso. Eu queria mostrar para vocês outro vídeo aí de que como esse ideal de beleza foi feito para não ser alcançado. Você não vai alcançar nunca esse ideal de beleza. Nunca. Ele foi feito para que você não alcançasse jamais. Porque o dia que você alcança esse ideal, você deixa de ser insatisfeito. Aí você deixa de consumir. Aí você deixa de ir para o shopping. Aí você deixa de gastar e deixa de gerar lucro. É necessário haver sempre uma vontade de comprar mais. É por isso que nós sentimos sempre essa dor que não vai bom. Solta, cara, por favor. Algum problema técnico? Esse problema ele tem causado na gente muita doença, muita tristeza, muita frustração, muita depressão, muito problema de relacionamento, esse negócio de a gente não se aceitar. Interfere na maneira como a gente faz amigos, como a gente conquista uma pessoa, não, como a gente acredita que a gente é capaz de, acho que eu posso investir aqui nesse namoro, te desencorajando muitas vezes a tomar certas iniciativas, deixando você por demais das vezes muito triste e impotente diante da situação, porque hoje, beleza, um negócio tão necessário. E quando você não tem, é pior do que ser pobre às vezes. É verdade. Eu queria mostrar o último vídeo aí, que vai doer um pouco, perdão muito por ser tão forte, mas é necessário. Alimentar, anorexia, bulimia, depressão, N problemas por causa disso. Gente, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos 12. Queria convidar você para meditar na palavra hoje, não como alguém que quer encontrar uma regra sobre o que fazer ou o que não fazer. Queria te desencorajar, porque hoje, desencorajar, você não vai encontrar uma regra para colocar fim àquela angústia que você sente no shopping de leva ou não leva. Você não vai achar essa regra. Essa pergunta que a gente tem aqui hoje, ela aponta para a necessidade de um equilíbrio, e o equilíbrio do Senhor estão nos seus princípios. Nós vamos falar aqui hoje de princípios. Na última nossa reunião, sábado passado, o pastor citou um versículo que eu acho que é um dos meus favoritos, que está lá em 2 Timóteo 7, que diz que o Espírito que Deus nos dá não nos faz covardes, mas pelo contrário, nos enche de poder, de amor e equilíbrio, ou moderação. É disso aqui que a gente fala hoje, de equilíbrio. Bem, então Romanos 12, quem achou, diga que beleza. Então vamos lá, vamos ler junto? Todo mundo? Rogo-vos, pois
esses dois versículos aqui, eles são tidos por muitos teólogos de uma maneira sintetizada da vida cristã. É tipo um sumário, se você quiser sintetizar em poucas linhas o que é a vida cristã está aqui, esses dois versículos. Nós vamos nos deter principalmente no versículo 1. Olha só, Paulo passa 11 capítulos na carta dele aos Romanos, falando sobre o que é o Evangelho, para no 12, ele fala assim, agora que vocês sabem que o Evangelho age dessa maneira. Ele vai lá no capítulo 1, no capítulo 2, todos estão condenados, que todo mundo tem pecado, depois ele passa do 3 até o 5, falando que nós somos justificados no Senhor Jesus, por Deus, depois ele vai no 6 e no 7, fala que nós somos unidos a Deus através de Jesus, e por isso nós somos livres do pecado. Vai no 8, fala sobre a vida no Espírito Santo, que Deus nos deu o Espírito Santo para ter esse mundo. Vai no 9 e no 11, fala sobre a salvação de Deus, de como ela ocorreu durante todo esse tempo na história e como ela se aplica a Israel e a nós. Depois de falar um montão, ele fala assim, agora, pois, irmãos, rogo-vos, pois. Isso é muito comum. A gente crê que Deus, no Evangelho, diferente de todas as religiões do mundo, primeiro Deus faz uma coisa, depois ele nos dá uma responsabilidade. Primeiro Deus age soberanamente, e depois vem a nossa responsabilidade. Primeiro vem a graça de Deus, depois vem as ordens. E é por isso que primeiro Paulo ele faz assim em Efésios também. Apresenta a teologia, depois ele apresenta um mandamento, dá uma indicação e ensina. Então é baseado no Evangelho de Deus que a gente tem que ver essa vida cristã, por causa do que Jesus fez. E ele começa assim, rogo-vos, pois, irmãos. Esse rogo-vos aqui não é uma sugestão. Paulo não está aqui dando para a gente uma ideia. Essa expressão de rogo-vos é a mesma usada para soldados quando eles estavam prestes a sair da guerra. É um apelo incisivo, ele não está sugerindo. Essa vida de renúncia que colocaram aqui, colocaram diante de um desafio muito grande, que é de dar a sua vida por um grande general, que é o Senhor Jesus. Ele fala, rogo-vos, pois, já que eu disse tudo isso, eu estou apelando aqui para vocês, pelas misericórdias de Deus aí. Essas misericórdias de Deus aqui, irmãos, é o seguinte, olha, diante de tudo que Deus fez por você, da bondade de Deus toda no Evangelho aqui, vocês são constrangidos a agir de acordo com aquilo que Deus quer. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, já que Deus foi tão bom assim com vocês, reconheçam que vocês têm uma dívida de gratidão para com seu Deus. E isso impulsiona vocês a tentar corresponder à vontade dele. Aí ele diz assim, olha, que apresenteis os vosso corpo, que apresenteis o vosso corpo. Esse apresentar aqui não é apresentar assim, como eu estou me apresentando. Em algumas versões ele está assim, ofereçam, e ofereçam o vosso corpo. Essa palavra aqui no grego original, ela está em um tipo de infinitivo que significa algo decisivo de uma vez por todas. O once for all. Aqui não cabe um titubear, como se fosse assim, hoje eu apresento o meu corpo a Deus, e amanhã eu apresento a mim mesmo, a escolha que eu faço. Aqui não cabe isso. É para Deus e é para sempre. Uma vez e para sempre. Aqui é o mesmo tom que Elias usa lá, quando ele exorta as pessoas em 1 Reis, fala assim, olha, até quando vocês vão cochear entre dois caminhos? Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se Deus é Deus, então siga a Deus. Aqui é o mesmo tom, de uma vez por todas, que vocês apresentem. Aí vem aqui, o vosso corpo. A gente vai ter que fazer um parêntese aqui, porque o vosso corpo é justamente a conexão que a gente usa para conectar com o nosso tema. Se quiser colocar lá o banner de hoje, vai ser bom, eu vou fazer assim toda hora. Aí o pessoal vai lembrar. O nosso corpo, a visão hebraica de corpo, não é só mãos, pés, membros, sistema respiratório, vocês estão vendo, meus coloridas. Não é isso. O hebreu vê o corpo de uma maneira inteira e completa. Nós hoje temos o hábito de separar corpo e alma. Essa visão dualista, e ela já é antiga um pouco, ela vai lá desde antes de Platão mesmo. E é o seguinte, só que ele é o melhor sistematizador dessas ideias. Existe a alma e existe o corpo. A alma é a parte boa, é a parte melhor, é a parte excelente, é a parte das ideias, está ligada a Deus, à eternidade. A alma é aquilo que é transcendental, é um negócio ligado a divino. Mas a matéria desprezível, ela é corruptível, ela passa, ela se corrompe. Então, deu-se uma ênfase mais às coisas intangíveis e uma ênfase depreciativa às coisas que são tangíveis. Quando o helenismo, o movimento espalhado da cultura grega, foi espalhando pelo mundo, juntou-se também ao surgimento de outras ideias, como o do gnosticismo. E a igreja nos primeiros séculos foi atingida por esse tipo de coisa. E até hoje a gente cresce no Senhor e tem essa dificuldade
responsabilidade de separar assim alma e corpo. Tem uma alma e corpo. Quando a gente faz isso, a gente diz que o nosso corpo não é tão espiritual. Que espiritual são as coisas que não se veem a nossa alma. Mas o corpo é espiritual, mas não é tão espiritual. Nós precisamos entender e resgatar essa ideia de inteiro, que é a visão hebraica, que é a visão de ver toda. Dentre os pais da igreja, o que foi mais bem sucedido nesse negócio de resgatar essa visão de inteiro, de todo, foi Tomás de Aquino. Ele fala o seguinte: olha esse negócio aí de separar alma e corpo. Não pode, porque não existe corpo sem alma e não existe alma sem corpo. Porque se houvesse existe o ser humano, ele diz, o ser humano. Se houvesse só o ser, estava valendo existir Gasparzinho. Se existisse só o que é humano, estava valendo existir zumbi. Mas como nem zumbi, nem Gasparzinho existe, só pode existir ser humano. Nós somos um todo. Ele diz assim, olha, corpo mais alma é igual corpo. E é disso que eu vou falar hoje. Nosso corpo, nosso alma. Então, ponto 1, primeiro apresentei os vossos corpos de uma maneira inteira. Isso diz respeito também à sua estrutura física, como também diz respeito a outras estruturas do seu ser. Está fechado? Eu estou falando rápido, porque eu tenho problema. Você pode falar assim, tá? Não? Tranquilo, olha só então. É? Ó, tem 40 minutos, daqui a pouco a placa sobe aí. Gente, seguinte, então primeiro, apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. Nós temos 3 pontos aqui. O primeiro aqui é como sacrifício vivo. O segundo aqui ele é um santo. E depois aqui é agradável a Deus. Vamos começar a falar primeiro, que é o sacrifício vivo. Sacrifício vivo. No Antigo Testamento, as ofertas a Deus eram apresentadas de uma maneira morta. Os animais iam mortos para fazer esse Deus. Aqui não, a gente vai vivo para a presença de Deus, entre aspas. Você glorifica a Deus com o seu corpo quando você está vivo. Esse culto racional aqui no Romanos 12 só pode acontecer porque você está vivo. Se não está com o céu, não tem esse culto racional. Entende? Eu aprendi uma dessas terças-feiras, quando a gente estudava ainda lá no Sudoeste. Um dia Miquel estava dando um estudo lá e ele falou o seguinte: quando a Bíblia diz assim, não matarás, o que está atrás desse ensino não é apenas que você não mate, mas que você tem a obrigação, a responsabilidade, o dever de promover a vida, gerar vida. Isso diz respeito ao seu corpo. O seu sacrifício é vivo. Isso diz respeito à sua saúde. Alguns autores, alguns teólogos traduzem esse vivo como vibrante ou zeloso. Se você enxergar a concepção de corpo como algo separado do espírito, você vai entender zeloso como orar muito só, como ler muito a Bíblia, como ser muito religioso, rigoroso. Mas se você entender que todo o seu ser é de Deus, você vai entender que zeloso significa cuidar de si mesmo também. Que ser vivo significa estar saudável, estar vibrante. Então, primeiro, Paulo chama de atenção e fala assim: o seu corpo precisa estar vivo. Gente, se nós não cuidarmos que o nosso corpo precisa de, antes de tudo, estar vivo, a gente vai achar que isso não glorifica a Deus, que a nossa estrutura glorifica a Deus. Gente, a gente precisa levar em consideração que nós somos casa de Deus e isso aqui é muito espiritual. Não é porque você toca que não é espiritual, continua sendo espiritual. Olha só, tem um autor muito legal, o nome dele é Howard Hendricks. Ele escreveu esse livro aqui, bastante boa, eu comprei, valeu muito a pena. Ele fala sobre que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse vai ser para Lucas. Ele fala assim: Jesus crescia em todos os aspectos da sua vida. Nós só queremos crescer às vezes ou em sabedoria e em graça, mas em estatura, na parte física, a gente não dá muita bola para esse negócio de crescer em estatura, para esse negócio de físico, a gente dá. E ele chama a atenção disso. Eu queria ler para vocês aqui alguns trechos. Olha só. Existe alguma área de sua vida física sobre a qual você não exerce pleno controle? O aspecto físico é o que os crentes evangélicos mais ignoram. E a razão disso é que temos a tendência de renegar nosso corpo humano e assim estarmos sempre agredindo o nosso corpo. Embora, na verdade, salvação se aplique tanto ao corpo quanto à alma. A Bíblia discorre bastante sobre isso. E não entendo por que não enxergamos esse ensino nela. Aí passa para partes mais práticas. Olha só isso. E quanto à nossa forma de alimentar? Se eu fosse dar um seminário de estudos em uma igreja qualquer e no dia marcado aparecesse por lá, completamente bêbado, eles me dispensariam na hora. Mas se eu chegasse muito gordo, com uns 30 quilos acima do meu peso normal, ninguém diria nada e ainda iriam querer servir-me refresco com bolachas no final. Afinal, não se pode ter uma reunião dessa sem um lanchinho depois, né? O pastel que se... Como será que a igreja primitiva
Curitiba deve ter se arranjado naquele tempo sem os nossos refrigerantes e biscoitos. Eu sei, eles tinham algo muito eficiente para manter o grupo unido: perseguição. Isso nos uniria mais e bem rapidamente. Mas talvez esse assunto possa deixar alguns complexos de vamos passar para outro. Vamos falar sobre alimento aqui? Você já leu Levítico algumas vezes, uma vez já ouviu pelo menos falar. Gente, Levítico é aquele livro que fala assim: esse negócio é impuro, esse negócio é impuro. Pode comer disso, não pode comer daquilo. Lá, especialmente no capítulo 11 em Levíticos, ele traça, Deus dá um cardápio para o seu povo sobre o que pode comer e o que não pode comer. Ele diz assim: o animal tem que ruminar e tem que ter a unha fendida. Se só tiver a unha fendida, não pode. Se só ruminar, não pode. Vaca pode, porque rumina e tem a unha fendida. Não, isso foi de pensamento, tá? Aí fala assim: coelho não pode. Coelho rumina, mas não tem a unha fendida, não pode. E nos animais da água? Pode. Nos animais da água, sim. Tem que ter escama e tem que ter ladrão. Ah, então lagosta não pode. Não, lagosta não. Camarão não, esse negócio também não. Camarão. A gente tem que olhar para Levítico, não como esse livro só de impuro e impuro. É claro que Deus queria fazer distinção entre as coisas aqui, existe o significado. Mas, gente, olha para o livro de Levítico, cada capítulo, como se fosse uma instrução normativa da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária dos Hebreus. Deus tinha um propósito de fazer esse povo viver muito. É por isso que Deus se preocupa tanto com o que eles comem, com o que eles tocam, com a higiene, com o mofo da roupa, com o mofo da casa. Para que esse povo viva bastante. É interesse de Deus que você tenha saúde. E naquele tempo isso tinha um propósito muito claro. Antigamente, Deus usou o seu povo de uma forma coletiva para fazer com que o Evangelho do Senhor fosse conhecido no mundo todo. Era através de forma coletiva, comunitária, que Deus se fazia conhecido no mundo. É porque os hebreus, eles tinham uma organização que refletia tanto a Deus, nas suas leis civis, nas suas leis penais, no trato com o estrangeiro, no calendário de plantar, no fato de doar, em todas as coisas eles refletiam Deus, e as nações ao redor viam que aquele povo era diferente. Então os prodígios de Deus, os princípios de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, era refletido na maneira organizacional daquele povo. Então eles tinham que viver muito, porque eles se multiplicariam e a fama de Deus se espalhou por toda a terra. Se existe um povo que tem que zelar pela saúde, é o povo que guarda a aliança de Deus. E quem é esse povo hoje que guarda a aliança de Deus? Nós temos o Espírito Santo. Gente, Deus resolveu, aleluia, colocar o Espírito Santo na sua igreja. E você sabe que igreja é gente, igreja não tem, igreja são pessoas. Deus deu para você o Espírito dele, e Ele espera que isso gere benefícios para o mundo todo. E Ele espera que através de você, como através de mim, Ele alcance outras pessoas ao redor do mundo todo. É por isso que você precisa ser saudável, porque seu pensamento não prega, quem prega aqui é a minha boca, você está vendo? São as minhas mãos que você vê, ninguém lê meu pensamento, eu não vou conseguir anunciar Jesus se eu estiver inerte. Queria citar para vocês aqui, não, depois eu cito isso, eu vou passar para outro aspecto aqui. Vou continuar lendo aqui e vou passar para outro, tá? E quanto ao exercitamento físico, o conhecido Dr. Kenneth Cooper deu tanta divulgação aos exercícios aeróbicos, e ele é crente. Certa vez ele fez uma palestra para cerca de 300 ou 400 alunos de nosso seminário. Entre outras coisas, disse que se eles adotassem um plano regular e sistemático de exercitamento físico, poderiam ampliar seu tempo de ministério de 5 até 15 anos. Pensemos só nas implicações que isso traria para a obra de Cristo. Irmãos, você sabe que o que a gente menos vê hoje é uma pessoa dizer para você assim: eu me exercito regularmente e eu me alimento direito, porque eu tenho um ministério. Deus me chamou para pregar. Parece que essas duas coisas são separadas e elas são juntas. Muitos de nós já conhecemos a história de Robert McCheyne. Ele foi um pregadorzão, ele incendiou a Escócia, trouxe um avivamento no lugar. Ele era aquela pessoa que orava fervorosamente. Sabe aquele povo que você vê assim e fala assim: rapaz, glória a Deus, eu quero ser assim. Esse era um cara que ele teve a ousadia de falar assim: olha, nenhum ser humano é mais íntimo de mim, ninguém que conhece é mais íntimo de mim, ninguém tem mais intimidade comigo do que o Senhor Jesus. Olha só mais do cara.
Os últimos dias da sua vida, ele no leito de morte já nos últimos dias fala assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Ai de mim, eu matei o cavalo e agora eu não consigo anunciar a mensagem. 29 anos. Nós precisamos olhar para a nossa saúde como maneira de glorificar a Deus. Nosso corpo é do Senhor. Isso aqui é do mundo espiritual. A pessoa olhando para vocês aqui, vendo a cara sobre o pai, o que eu estou comendo, qual é a bênção de Deus na minha vida, Levítico está valendo, está valendo. Não é isso. Pare para pensar de que maneira Deus pode ser glorificado através do seu corpo, de que maneira você pode ter saúde para pregar, de que maneira seu ministério pode ser longevo e duradouro. Você pode começar se arrependendo. Deus, me perdoa pela maneira como eu tenho me alimentado. Me ajuda a beber mais água, comer mais coisas que nascem do chão e menos coisas que eu tiro do saco, da caixa e do plástico. Já é um ótimo começo. A gente pegar dois extremos, pegar por aí, tá ótimo. Pronto, vamos passar por outra parte. Primeiro, então, que o nosso corpo tem que ter vivo, ele tem que ser zeloso, a gente tem que cuidar disso como algo espiritual. Tá fechado? Só um adendo aqui, Dr. Cooper, gente, esse médico crente, que inventou o Cooper. Tem hoje 84 anos. O cara é crente. 4 meses atrás estava lá em São Paulo, palestrando na USP, mas não podia ficar muito tempo. Liderou a maratona, uma corrida, uma caminhada com 400 pessoas, 84 anos. Ele não podia ficar muito tempo lá, não, porque ele tinha uma agenda cheia, tinha que ir para a China. Qual é um missionário cheio de poder que está com 84 anos rodando? Você já pensou? Não, para um pouco e pense no benefício que é ter uma pessoa como o Russell Shedd, cabelos brancos, o cara está velho, mas escreve, dando frutos, pregando. Imagina se o ministério do pastor Roster dura 75 anos. O ministério do pastor Roster dura 75 anos. Quantas pessoas no mundo vão conhecer o Evangelho? Quanta gente vai ser abençoada como eu e você somos? Tratamos isso de uma maneira assim mais responsável, tá? Gente, o Senhor, você tem o Espírito Santo. Cuida bem. Pronto, segundo ponto aqui. Vamos ler de novo? Por favor, leiam todos juntos aí, versículo 1, por favor. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro que o nosso sacrifício, ele é um sacrifício santo, é um sacrifício vivo. Depois é um sacrifício santo. O primeiro erro aqui nosso sobre sacrifício vivo é um erro de negligência. É porque a gente dá muita bola para esse negócio de ser casa, ou porque a gente tem aquela visão dualista da coisa, de corpo e espírito. Primeiro erro aqui, eu li esse estrofe para combater os desleixos. Mas o segundo erro aqui é um erro de excesso. O erro aqui é um erro de propósito. Lá a gente esquece que a gente é casa e isso implica muita coisa. Aqui, nessa parte de ser santo, a gente esquece que nós somos casa para Deus. Que o nosso propósito é glorificar Deus e não a nós mesmos. Um erro que a gente comete aqui muito facilmente é quando a gente tira Deus do lugar e a gente se coloca no lugar. É quando eu quero ser um corpo saudável e bonito para a minha glória e não para a glória de Deus. É quando o meu ser começa a se auto-referir e passa a deixar de referir-se a Deus. Quando a minha estrutura deixa de apontar para Jesus e começa a apontar para mim mesmo. É quando eu começo a ganhar ibope do corpo para mim. Quando eu uso meu corpo para me satisfazer só a mim mesmo e não satisfazer eu sim. Olha só, domingo eu estou lá no culto, na primeira pregação, o pregador fala sobre os elementos da antimissão, sobre as filosofias. Eu falei assim, povo, eu esboço, o que eu vou falar? Besta! Mas eu vou falar mesmo assim porque está no script. E ele falou lá sobre os elementos da antimissão. O que contribui para que nós não exerçamos a missão que Deus nos deu? Inimigos da antimissão, tipo de coisa que nos prejudica a exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Uma dessas filosofias é o narcisismo. E o narcisismo tem a ver com beleza. Ele já falou isso no domingo, mas a história de Narciso é o seguinte: Narciso é um personagem da mitologia grega que nasceu lindo, lindo. Pensa num cara bonito. A mãe olhou para Narciso, falou assim: menino é bonito demais. E ela elogiava o menino o dia todo. Que bonito. O sacerdote chegou e falou assim: olha, esse menino não pode ver a imagem dele não. O dia que ele vir a imagem dele, ele vai morrer. A mãe cuidou, tá bom. Esse menino cresceu, cheio de soberba, tinha uma ninfa que gostava dele, chamada Eco, ele não dava bola, o cara se achava. Até que um dia, Narciso
se deparou com um espelho d'água que brilhava, que refletia a imagem dele. Quando chegou naquela água límpida e se viu na imagem, Narciso se apaixonou por si mesmo. Se encantou com a sua imagem. Narciso não queria comer, Narciso não queria dormir, Narciso não se relacionava com mais ninguém, de olho na sua imagem, apaixonado por si mesmo. Quebrou todos os vínculos, só olhava para si, tentava falar consigo mesmo, mas a voz não vinha de volta. Narciso vai se apaixonando, e ele cai no espelho d'água e some num encontro impossível consigo mesmo. E vaticina o seguinte: o dia que ele viu a imagem dele, ele não viu. É claro que isso é inimigo de missão. Toda vez que nós nos concentramos, 10 minutos, meu Deus, toda vez que nós nos concentramos na nossa própria imagem, gente, é claro que a gente tende à morte. Isso é inimigo da antimissão. Eu queria ler com vocês aqui, e eu vou confessar aqui para vocês, né? Depois você corta essa parte aí da notícia. Eu vou confessar aqui para vocês, eu estava ouvindo Ronaldo Lindório pregar sobre isso. E eu falei assim: meu pai, esse cara é um antropólogo, viagem muito doido. Eu falei assim: vai que Deus me manda para uma loja. Vai que eu faço selagem no meu cabelo. Verdade! Vai dizer que não aconteceu com você. Você tem lá na sua agenda. Está lá marcado no dia tal. Você tem sua agenda, né? Dia tal, essa manhã aqui, é sábado. Eu vou ficar com Deus. Eu e Deus aqui, orando, lendo a Bíblia. Eu vou jejuar esse sábado. Eu e Deus. Quando chega na quinta, na sexta, fala assim: ai meu Deus, minha dieta de muscular está tão legal. Tão difícil ganhar isso, como é que eu vou passar por esse sábado? Você está procurando um jeito, porque custa tanto para você abrir mão daquilo, que você diviniza tanto o seu corpo, que é muito difícil fazer um jejum de 4 horas. E agora eu ganhar músculo, meu pai! Narcisismo puro. Mas olha só, se tem um exemplo para combater o desleixo, vou citar um exemplo aqui agora para combater o excesso. Olha só, ganhei esse livro de uma amiga muito querida, em 2014, e achei que fosse me deleitar nas férias sobre a graça de Deus. Mentira! Apanhei em todos os capítulos e tomei vergonha na cara. É um livro para tomar vergonha na cara. Eu tomei, viu? Um livro para tomar vergonha na cara. Olha só, o autor fala sobre não ser um crente frio, sobre não ser um crente de metade, sobre não ser um crente gordo, legalista, mas um crente vivo. E quando ele vai falando, você vai apanhando, fala: meu pai, cadê eu nessa história? Meu pai, cadê eu nessa história? Quando chega lá no final do livro, ele fala assim, o nome do capítulo é assim: mas existe gente assim? E ele começa a citar a história de heróis anônimos, gente que deu a vida por aquele que você nunca viu saber. Queria citar um deles aqui. O nome desse cara aqui é Nathan Barry. E é médico também. Estou falando de médico, né? Mas falar do corpo. Nathan Barry, um médico que escolheu usar suas habilidades na Etiópia por mais de 60 anos. Nathan dedicou a vida a ajudar pessoas com linfedema. Linfedema é um problema encontrado principalmente em áreas rurais, com pessoas que trabalham em solos de origem vulcânica. Ele causa inchaço e úlceras nos pés e na parte de baixo das pernas. A deformidade, o inchaço, as ulcerações e as infecções secundárias que provocam levam à marginalização social das pessoas acometidas da doença. Exemplo do que ocorre com os leprosos. Conheci Neta um pouco antes de ele morrer. A filha Sharon dela frequenta uma igreja e o trouxe da Etiópia para casa quando a saúde do médico começou a apresentar problemas. Depois de apenas algumas semanas, ele não aguentava mais estar nos Estados Unidos. O povo que ele amava ainda estava na Etiópia. Por isso, a filha o colocou de volta no avião para que Neta pudesse passar os últimos dias de vida no lugar onde servia as pessoas. Certa vez, Neta sentiu uma dor de dente e era tão intensa que ele teve que pegar um avião para longe do campo missionário para receber assistência médica. Olha só. Nathan disse ao dentista que ele nunca mais queria ter de deixar o campo missionário de novo por causa de dores de dente. Por isso pediu que todos os seus dentes fossem arrancados e substituídos por dentaduras. Assim, a obra de Deus na Etiópia não seria prejudicada. Aquele homem impressionante foi o primeiro a ajudar as pessoas marginalizadas pelo linfedema e passou a vida fazendo isso. Mesmo assim, morreu de maneira discreta, sem fazer estardalhaço. Ninguém realmente o conheceu. Aqui é um amigo da missão, não um inimigo da missão. Aqui é um elemento da missão. É um cara que decidiu pegar o corpo dele e dar a Deus. Então, para você ver aqui que a nossa saída não está nas regras, não é nos excessos do cuido ou do descuido, mas em como você glorifica a Deus em cada momento da sua vida.
Não se trata de preservar muito ou de gastar muito, é daquilo que é necessário para glorificar Deus na sua vida. Não vou falar de regras aqui não. Não se trata disso. Eu tenho um pouco de tempo, mas eu vou passar ainda. Queria convidar você para abrir lá em Coríntios 6, rapidinho. Acho que eu vou extrapolar, viu? Coríntios 6. Coríntios 6 são 3 versículos, nem eu vou passar por isso. 1 Coríntios 6. São 3 versículos. Quem achou? Diga que beleza. Então vamos lá. Do 18 ao 21, vocês. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, eu tinha que colocar isso aqui, porque isso aqui faz parte dessa parte de santidade. Eu não poderia passar. Eu vim para o retiro, eu vi várias coisas. E uma delas é o seguinte, eu quero afirmar aqui. De acordo com o que Paulo diz, no que a Bíblia mostra, irmãos, os nossos relacionamentos precisam ser puros. E eu queria dizer para você, está aqui de alguma maneira, nunca escutou isso, mas eu tenho que falar, ficar é pecado, irmão. Essa não é uma maneira agradável de se usar o corpo no seu relacionamento, segundo aqui o que Paulo fala. Queria encorajar você, segundo o que a gente leu lá em Romanos 12, de 1 a 2, a oferecer o seu corpo de uma maneira agradável a Deus, santa e um sacrifício vivo ao Senhor. Isso implica uma vida de renúncia. Esperar no Senhor, está implícito nessa vida cristã. Esperar pela pessoa de Deus na sua vida, está implícito na sua vida cristã. Não trate o seu corpo como se ele fosse qualquer coisa. Não use o seu corpo para seduzir as pessoas. Se você tem usado o seu corpo para conseguir alguém, para conquistar uma pessoa, se você tem usado métodos carnais para atrair alguém, possivelmente você vai ter que continuar usando métodos carnais para se manter junto dessa pessoa. Você imagina onde é que isso vai dar? Se você conquista alguém carnalmente, você vai ter que mandar essa pessoa carnalmente. Os critérios que nós precisamos usar são os critérios de Deus na nossa vida. Porque te desencorajar esse tipo de atitude, você tem que se cuidar mesmo para a glória de Deus, mas é para a glória de Deus. Não faça o seu corpo um instrumento de prostituição. Aqui Paulo fala sobre atos sexuais fora do casamento, que eram impuros e que Deus condenava. Mas Jesus é mais incisivo. Jesus fala assim, olha, duas pessoas não precisam se juntar para que haja um adultério. Basta que alguém deseje na sua mente e pense bem profundo a respeito daquilo e deseje no seu coração, que ela adulterou no coração. Quando você usar o seu corpo, quando você usa o seu corpo, quando você apresenta o seu corpo, em que medida você leva isso a sério? E o seu corpo não pode ser um instrumento de santificação ou de gerar pecado em outras pessoas. Queria trazer aqui para você um exemplo desse negócio de corpo, de relacionamento e tal. Olha só, eu conheci uma menina e ela contou para mim a história dos pastores dela lá no Pará. E ela falou assim, olha, meu pastor, ele se apaixonou pela esposa dele e ela era uma mulher e ela era bonita também. E aí começou a ficar de olho dela, começou a gostar dela, crente, bonita, mas ele falou assim, quando ele olhou para ela, ele viu 2 sinais no corpo. Ele falou assim, essa é a mulher da minha vida. Esses 2 sinais no corpo, era sabe o quê? Tinham 2 calos, um no joelho e outro no joelho. E ele falou assim, essa mulher, a mulher que ora. Ele falou assim, agora eu quero casar amanhã. Quando ele viu aqui. Quando nós entendemos que somos do Senhor, até o nosso ideal de beleza muda. Os princípios de Deus fazem enxergar algo diferente nas pessoas, que não só a aparência delas. O cara viu 2 calos e falou assim, estou apaixonado, isso é de Deus. No mundo isso não acontece. E no mundo talvez isso é um elemento de prejudicar. 2 calos. É essa que eu quero, ela é linda e é de Deus. 2 calos. Fechou? Falamos aqui então que primeiro nosso corpo deve se apresentar de uma maneira, um sacrifício vivo, depois que ele é santo e depois que ele é agradável a Deus. Esse é o último ponto. Me dê mais 5 minutos, por favor. Gente, para pensar se você se preocupa em agradar a Deus quando você se veste, quando você se apresenta. O quanto você se preocupa em agradar a Deus.
Olha só. Vou colocar aqui 2 ordens de grandeza, fazer 2 paralelismos de como a gente se preocupa em agradar pessoas e como a gente se preocupa em agradar a Deus, para a gente perceber o quanto que a gente agrada em cada parte. Você chegou de férias depois de um mês fora, comeu tudo que não podia e percebeu que dá 5 quilos assim. Você enlouquece. Você vai aloprar na academia, vai virar o corredor da esteira, todos os pesos são para você, você vai aos 3 turnos para voltar pro shape. Porque esse negócio incomoda muito. Você foi no cabeleireiro e a mulher errou a mão, você voltou para casa só o bagaço. Bota lá no grupo, gente, alguém me indica um cabeleireiro? Porque do jeito que eu estou aqui eu não vou ficar não. Todo mundo, vai no fulano, você não consegue. Te perturba o fato de que a imagem ruim fica feia. Você foi lá fazer a barba, o cara aproveitou e deu uma passada na costeleta aqui, ó. Ficou uma costeleta aqui, outra aqui, um caminho de rato. Rapaz, você vai passar sério. Mas você não vai sair feio com essa cabeça. Você não vai, porque é feio. Em outras palavras, nós nos incomodamos bastante com a nossa aparência. Quando alguma coisa muda aqui, você, meu pai, eu preciso de ajuda, socorro. Por outro lado, irmãos, quando o pecado dá aquela passada na nossa vida e mancha a imagem de Jesus em nós e fica feio, a gente se incomoda. A gente não tem esse impulso de curar aquela feiura quando é o pecado. E o pecado desmancha a imagem de Jesus em nossa vida. E a gente segura e fica feio. Não, estou feio mesmo. Estou saindo. Mentira. Quando isso se reflete espiritualmente, você dá um abraçar com o pecado. Qual foi a última vez que você pegou e falou, amiga, ore por mim. Ore por mim, meu Deus, olha só o que eu falei. Falei isso, eu sou pecador miserável, moral, minha vida. Difícil, é segura, você dá 3 dias, 1 semana, o pastor fala, o missionário fala, todo mundo fala, e você, eu acho que Deus está falando comigo. Eu acho! Você sabe que está feio, segundo a mais Deus. Deus olha para você e não vê Jesus. Quando Deus olha para a gente, não vê Jesus, a gente é feio. Narciso é feio, Jesus é bonito. Deus quer ver na gente Jesus. E nós precisamos desejar parecer Jesus e refletir Jesus. E não Narciso. Irmão, Narciso olhou tanto para si mesmo que ele morreu. Mas se nós olharmos para Jesus, a gente vive. Porque Narciso é bonito. E ele até morreu, ele é bonito. Jesus, sendo verdade, a profecia se cumpriu, Jesus ressuscitou. Essa é a imagem que mais importa. Talvez a gente tenha um frenesi com a aparência, que em certo ponto é importante, nós refletimos a imagem de Deus. Você viu uma casa feia, desarrumada? Não, você tem que andar bem mesmo. Mas isso decorre de uma preocupação com Deus e com pessoas. Você se preocupa com a imagem de Jesus na sua vida? Se Deus olhar para você e falar assim, Jesus puro, tá lindo. Vai falar assim, Narciso, ele vai morrer olhando para esses filhos. O que será que Deus viu? Olha só, irmãos. Imagina que se nós quiséssemos com muita obsessão parecer Jesus. Você viu esse povo no vídeo aqui correndo atrás da beleza? Comprando, malhando, fazendo tudo para ficar mais bonito? Imagina se a gente fosse obcecado por resplandecer a glória de Deus, parecer bonitão, assim igual a Jesus. Meu Deus, a gente olha para aquele plano nosso de educação física, né? Que você tem as máquinas para pegar os pesos. Você olhar para o seu plano de vida e falar assim, é isso aqui vai me deixar lindo. Você olhar lá para a sua vida de devoção e falar assim, meu Deus, me cura, me ajuda. Você ia levar muito a sério um plano de santidade e parecer com Jesus. E escanear seus defeitos todos. Assim como a gente faz aquele negócio de avaliação física, ver onde é que tem mais gordura, para ver onde é que trabalha mais, quais você faz mais. Você fazer um check-up assim, de análise SWOT, ameaças, oportunidades, forças e fraquezas. Ia chamar mais gente e falar assim, me ajuda aqui, onde é que você está vendo pecado na minha vida? Ali, tá, beleza. Depois que todo mundo falou, Deus falou assim, amém, Deus, vamos agora para o processo de parecer Jesus. Sabe que a gente olha para vários padrões, a gente quer se parecer mais com as pessoas. Mas olha para Jesus. Olha só, gente. Se a gente quisesse isso mesmo, com muita obsessão, a gente ia pedir e aceitar que as pessoas nos exortassem com a mesma facilidade que a gente deve assim, meu batom está borrado. Meu nariz está borrado. Mas quando alguém fala que seu batom está borrado, desse lado aqui, de seio, aí eles falam assim, não gostei do que o fulano falou. Filho, é para ficar mais bonito, você está entendendo? É para parecer mais Jesus. Que alguém te exorta, te chama a atenção, te dá um abraço e fala assim, fica mais bonito, já arruma seu cabelo. Tem um cílio aqui no seu olho, deixa eu tirar, é por isso que eu preciso te chamar a atenção. Você tem que ficar grato por alguém te chamar a atenção. Porque você está ficando mais bonito. Leve em consideração isso. Olha só,
Já estou terminando, prometo, meu Deus. É difícil prometer, meu Deus, deixa eu pegar, não. Aqui. Olha só, gente. Eu li um livro quando eu fui para um projeto missionário em Foz do Iguaçu. O projeto tinha uma cara transcultural e eles indicaram um livro chamado O Fator Melquisedeque. O autor se chama Don Richardson. Esse cara é um antropólogo, viajou muito, ele pesquisou muito, escreveu livros, inclusive aquele Toque da Paz. E esse autor fala o seguinte, olha, todas as culturas do mundo, ele está falando por indução, pelo menos por onde ele viajou. Existe algo de bíblico na maneira como as pessoas vivem, e elas nem sabem por quê. Há um traço do Evangelho, da verdade de Deus, na maneira como as pessoas se relacionam, como elas conduzem a sua vida de fazer a paz, de fazer a guerra, e especialmente na sua língua existem artefatos que apontam para a Bíblia e essas pessoas não sabem por que está lá. Muitas coisas. E ele dá ele apresenta os testemunhos de como as coisas aconteceram, como ele usou isso como elo para chegar entre os povos não alcançados e falar de Jesus. Eu lembrei disso porque pesquisei essa semana, depois que eu ganhei esse tema desafiador, em um livro. Gente, olha só, base, isso aqui é para rachar a cabeça. A palavra beleza na nossa língua, no português, ela é extraída de outro idioma. Ela vem do sânscrito, que é um idioma falado na Índia, que do original significa Bet-Elza. Bet-Elza. Que significa, sabe o quê? Bet-Elza, beleza. A casa onde Deus brilha. Pense nisso. A casa onde Deus brilha. Quando a gente olha para isso aqui e vê esse tanto de gente correndo atrás da beleza, isso aponta para uma profunda necessidade de preencher um vazio existencial que é de ser a casa de Deus mesmo. Nós, como cristãos, sabemos que somos a casa de Deus, mas o mundo não sabe isso. E essa obsessão por ser belo é, no fundo, a obsessão de ter Deus dentro de si. Mas, se por um lado as pessoas não entendem isso, elas buscam de uma maneira idólatra. Olha só isso. A casa onde Deus brilha. Primeiro, não é a casa que brilha. Quem brilha é Deus dentro da casa. Olha como é que isso faz sentido. Quem brilha é Deus dentro da casa. Se de um lado a gente erra, porque nós desconhecemos ou negligenciamos o fato de ser casa, aí a saúde vai no chão. Do outro lado nós erramos, porque nós queremos é que nós mesmos brilhemos dentro da casa, mas nós não temos brilho próprio. A gente quer tirar Deus de cena e morar na casa, e ser a casa e ser tudo. É por isso que a coisa não funciona. E esse vazio existencial acontece. Mas, irmão, se você está disposto a ser belo, eu quero te encorajar hoje a ser a casa onde Deus brilha. É bíblico nesse sentido, querer ser belo. Eu posso até dizer para você, seja belo, seja a casa onde Deus brilha. Eu procurei no Antigo Testamento, quando a beleza estava relacionada a Deus, achei alguns versículos, pelo menos 3. Beleza se relaciona com o atributo de Deus. Quem arrisca o alto qual é? Quem arrisca? Hã? Mais precisamente, significa santidade. Você vai olhar assim, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Tributário é beleza da sua santidade. Beleza da sua santidade. Outro versículo lá em Isaías fala assim, sobre Jesus, o renovo vindo com glória e beleza. Beleza para Deus é santidade. Santidade. Olha só, os antigos reis, os sacerdotes, essas pessoas da antiguidade se vestiam com muita pompa para parecer que eles tinham aquela opulência toda. Você tem aquela capa, aquela coisa, de longe você consegue distinguir. Deus é o único rei que veste-se de si mesmo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do Pai, o resplendor da glória de Deus. Quando Deus olha para você e vê Jesus, Ele vê a beleza dele na sua vida. Por isso que beleza é mesmo a casa onde Deus brilha. Por isso eu digo para você, seja belo nesse sentido. Se preocupe em ser belo nesse sentido. E é nesse sentido que, se você quiser ser belo, não apagueis o Espírito Santo. A Bíblia diz. Foi quando eu peco, o Espírito Santo é apagado, a luz da casa de Deus é apagada, eu fico feio, porque o pecado me deixa menos parecido com Jesus. Mas quanto mais parecido com Jesus eu for,
mais belo eu vou ser aos olhos de Deus. E essa é a nossa preocupação, ser belo aos olhos de Deus. Para terminar aqui, a gente tem que responder uma pergunta. Eu não vou ser objetivo, porque a gente vai conversar bastante. Eu espero. Mas trazendo uma resposta assim, saúde e vaidade, qual é o limite? Eu poderia colocar aqui que o limite é a glória de Deus, não é a sua. Bora orar? Aqui, vamos passar.